Bom, eu resolvi falar um pouquinho hoje de um momento que é muito importante, que marca o início, né, do início do tratamento e de todo o restante, o momento do diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre a comunicação desse diagnóstico. Sabendo que a ela se trata, até o momento, de uma doença progressiva e sem cura definitiva, o momento de comunicar esse diagnóstico é algo desafiador para o médico e extremamente difícil para o paciente. Eu trago aqui um breve relato do Dr. Emerson Casado. Dr. Emerson é cirurgião cardíaco, portador de esclerose lateral amiotrófica, e esse relato se encontra na internet mesmo, tá? Ele diz assim, como que foi a sensação dele de receber o diagnóstico de ela. Eu senti um frio correndo pelo meu corpo e uma dor forte e profunda na alma. Senti um grande buraco se abrindo aos meus pés, onde eu podia ver as chamas, lá nas profundezas. Essas sensações, esse relato, por mais subjetivo, individual que seja, traduzem para nós um momento comum ao paciente, um momento de dor, de fragilidade, de ouvir algo que ele não gostaria de ouvir e que a gente sabe que vai mudar a sua trajetória, seus planos futuros. Sabendo disso, sabendo se colocar no lugar do paciente, tendo empatia, né? Algumas considerações são importantes no momento dessa notícia, dessa comunicação diagnóstica. Primeiro, o local da conversa, um local com privacidade, que haja interrupções, de preferência na presença de um familiar. Buscar compreender o que o paciente percebe do seu estado atual, notar a possível existência de negação, identificar até onde o paciente quer saber do que está acontecendo. E se ficar claro que ele não quer saber dos detalhes naquele momento, se manter disponível para conversar com ele quando ele quiser. Na comunicação, ser claro, utilizar palavras adequadas, notar, se certificar que o paciente está compreendendo o que você está falando, o que está sendo dito, evitar termos médicos complexos que o paciente não compreenda, não entenda. E saber que os pacientes podem reagir de diferentes formas, com silêncio, com choro, com raiva. Saber lidar com essas situações, com essa transferência do paciente, nem sempre é fácil, é difícil, mas oferecer apoio, se mostrar solidário, através de um gesto, de uma palavra, é fundamental. É importante dar tempo para o paciente se acalmar, de ter, né, de seus pensamentos, seus sentimentos validados como normais, como esperados, frente à situação. Não ter medo do silêncio, né, faz parte. E, por fim, perguntar para o paciente se aquele é o momento que ele deseja discutir o plano terapêutico. Deixar claro que ele não será abandonado e que existe um plano de cuidados. As informações médicas não devem ser escondidas do paciente. Antes acreditava um pouco nisso, bem antes, que melhor seria proteger o paciente do diagnóstico, mas isso não deve acontecer. Acontece que o tempo de cada um deve ser respeitado. Talvez o paciente não esteja querendo saber dos detalhes da doença, do seu plano terapêutico naquele momento da consulta. E revelar a verdade sem um cuidado com a maneira como isso é feito, ou o compromisso de dar esse suporte, de estar ao lado do paciente, de prestar assistência ao paciente, pode ter um impacto ainda pior do que a omissão desse diagnóstico. É claro que cada indivíduo, cada família passa por essa experiência de um modo único, um modo singular, de acordo com a sua história de vida, com a sua personalidade, sua rede de apoio familiar, mas normalmente é um caminho comum até a aceitação da doença. A reação imediata, mais comum, sem dúvida, é de rejeitar o diagnóstico.
Essa negação é um mecanismo de defesa que nos protege de uma verdade dolorosa, inconveniente, aquilo que a gente não quer ouvir. E nesse momento, querer buscar uma segunda opinião é esperado, e havendo essa possibilidade, isso deve até ser encorajado. Sentimentos de raiva, de angústia, desespero, medo, culpa, frustração são recorrentes e às vezes são direcionados até mesmo a quem está portando essa má notícia. O médico deve compreender isso. Com o tempo, pensamentos de e se eu tivesse feito isso? Ou e se eu fizer tal coisa? Será que eu posso reverter a situação? Eles também podem ocorrer como uma tentativa de resolver, de negociar a situação. Tudo isso gera um grande sofrimento. A depressão, ela é comum e pode durar muito tempo. Esse momento requer muita conversa, apoio das pessoas próximas e, idealmente, se possível, acompanhamento psicológico por um profissional capacitado. Esse também é um dos aspectos importantes do acompanhamento multidisciplinar. A aceitação é o caminho final dessa via. Ela leva tempo para ocorrer, não é fácil, exige apoio, solidariedade, carinho e acompanhamento. A linha de cuidado e tratamento já deve contemplar todas essas etapas. Dito isso, a existência de uma associação com profissionais voltados para um propósito comum, de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com ela, facilita muito esse processo. O estabelecimento dessa rede multidisciplinar, que o Dr. Marcos tanto comentou, para que o paciente saiba a quem recorrer, onde ele e seus familiares se sintam acolhidos, é um dos pilares da Arela, é um dos compromissos da Arela, e o diagnóstico de ela, ele não marca o fim de um caminho, mas o início de um novo. E nós, da Arela, todos aqui juntos, estaremos juntos nessa jornada junto com o paciente. Poder acompanhar, para mim, a nossa fundadora, a doutora Larissa, da forma como ela ressignificou a vida dela e fazer parte da criação, da construção da Arela é uma oportunidade de desenvolvimento como ser humano, de aprendizado com cada paciente, com cada colega, com cada voluntário. E um lembrete diário de que o momento mais importante é o que estamos vivendo agora. Eu resolvi falar do momento do diagnóstico, porque, para mim, era um dos momentos mais críticos. Ainda é um pouco. É muito difícil se colocar no lugar do paciente e saber que você está dando um diagnóstico que vai mudar a vida dele. Mas ter a Arela ao lado, eu acho que facilita muito. Quando a gente pode oferecer ao paciente esse apoio multidisciplinar, um caminho para ele seguir, isso facilita bastante e eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso.